Então, muito bom estarmos juntos, muito bom o tema, muito bom o assunto. A única coisa que não é boa é essa trajetória. Então, já que eu vou tratar da trajetória desta Constituição financeira, vale a pena fazer algumas observações gerais para nós podermos chegar na trajetória. Então, quais são as observações? Eu vou dividir a exposição em quatro partes. Então, a primeira parte, o que é Constituição financeira? Reparem que a expressão Constituição financeira é uma expressão um pouco imprecisa. A gente pode entendê-la de diversas formas. Eu vou mencionar apenas duas. Podemos entender por Constituição financeira apenas as normas constitucionais que tratam de matéria financeira. E aqui nós temos um mar de normas financeiras, porque o direito financeiro, como vocês sabem, eu vou só relembrar, é aquela área do direito que estuda como o Estado arrecada, e aqui entra o tributário e outras receitas, que são as patrimoniais não tributárias. Então, como o Estado arrecada, como o Estado gasta, isso também é âmbito do estudo do direito financeiro, toda a despesa pública, como o Estado se endivida, ok? Como tudo isto é repartido dentro do Estado. Se for um Estado de âmbito federal, como o nosso, como isso é repartido entre União, Estados e municípios. Se for um país que não é federativo, vamos botar a Espanha, como isso é repartido entre as regiões autônomas, como isso é repartido entre o governo central, como é repartido entre as cidades, entendeu? As municipalidades lá. Então, isso também é matéria de direito financeiro. E mais dois tópicos. Como o Estado organiza toda essa operação de receita, despesa, crédito e partilha das receitas, que é a parte orçamentária, que organiza essa operação toda, e, por fim, como tudo isto é fiscalizado, como tudo isto é controlado. Só por essa definição você já viu que o tema, o assunto direito financeiro é um assunto vastíssimo, amplíssimo, e que nos leva a vários caminhos de análise. Voltando, para não perder o fio da meada. Uma forma de compreender Constituição financeira é tratar das normas constitucionais que tratam de matéria financeira. Portanto, toda a parte tributária, toda a parte da arrecadação não patrimonial, toda a parte das despesas públicas, toda a parte de tribunais de contas, toda a parte de orçamento, que estão espalhadas na Constituição. Isto, a rigor, é Constituição financeira. Num sentido formal, porque é matéria constitucional. No outro sentido, mudando um pouco este conceito, a gente pode dizer que Constituição financeira é tudo aquilo que constitui, mesmo que não esteja escrita diretamente na Constituição. Neste segundo conceito, que eu diria um conceito substancial, não meramente formal, você tem inúmeras outras normas que constituem este amparo financeiro. Vou dar um exemplo de uma norma apenas para apontar a diferença. Uma das normas mais importantes no direito financeiro é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Qual a característica? Ela é de âmbito constitucional? Não, é uma lei complementar. Mas ela constitui, no sentido substancial, fortemente toda a matéria financeira dentro do país. Portanto, essa distinção entre Constituição financeira formal no âmbito constitucional e Constituição financeira substancial além da que está meramente registrada na Constituição é uma distinção importante. E vou voltar a ela no final, na última parte. Então, agora eu vou dividir. Por quê? Porque vou tratar apenas, por hora, da Constituição no sentido formal, ou seja, matéria que foi alterada ou que consta
da nossa Carta, da Constituição de 88. Olhando só este aspecto, só esse pedaço, o que é que nós temos em 88? Matérias de direito financeiro diretamente voltadas para a consecução do Estado Social, para o desenvolvimento, para o Estado Social, para a consecução da ordem previdenciária no sentido de amparo de toda a Seguridade Social. Isto foi a construção em 1988. Ou seja, o que é que nós tivemos então? Por um lado, todo o mecanismo do Estado voltado para dinamismo da sociedade, amparo aos mais necessitados, redução da pobreza, redução das desigualdades sociais e regionais. Vários preceitos apontam para isto. Ou seja, é um âmbito que une de quem se tira o dinheiro e para onde vai esse dinheiro. E a lógica colocada era: vamos arrecadar para atingir estas finalidades. Receita por um lado, despesa para outro. E mais, esse desenho previu, de certa maneira, uma centralização da dívida. Dívida não é despesa, ok? Tem um perfil diferente, porque a dívida compromete a intergeracionalidade. Vou dar um exemplo, vocês vão entender fácil. A lógica da dívida como intergeracionalidade quer dizer: você contrata a dívida hoje, você obtém os recursos hoje, mas você só vai pagar mais à frente. É como uma fatura de cartão de crédito. Você passa numa loja, compra um bem qualquer e passa no cartão. Isto é despesa ou dívida? Isso é uma despesa transformada em dívida no cartão, que é adiada para pagamento no momento em que vencer a fatura do cartão. É claro que você pode pagar integral o cartão, está resolvido o problema. Mas você pode dar aquela postergada e pagar um pedacinho apenas do cartão de crédito. O que vai acontecer? A dívida vai acumulando juros, etc. Portanto, voltando, em 88, o desenho era um Estado forte, social, intervencionista no sentido de amparo aos que mais necessitavam, e uma arrecadação, um desenho de arrecadação forte também, com várias atribuições, várias receitas para a consecução dessas finalidades. No âmbito estadual, municipal, federal, um desenho que casava, que balanceava isto. E a dívida como uma forma de alavancar estas atividades. Vamos dar um exemplo? Imaginemos que, em Recife, alguém quisesse aumentar a área de trens ou de metrô urbano ou trens urbanos. Vamos imaginar isso. Ou ampliasse o aeroporto, belo aeroporto. O que é que vai fazer? Se fosse esperar a arrecadação tributária para fazer o aeroporto lá de Guararapes, aquela reforma grande que foi feita há uns anos atrás, não ia conseguir. Por quê? Porque paulatinamente teria que separar uma parte do dinheiro para fazer o aeroporto. O que é que se faz numa situação dessa? Se obtém o dinheiro inteiro por dívida, se faz o aeroporto e vai se pagando com a receita tributária paulatinamente mais à frente. Por isso, dívida é sempre uma lógica intergeracional. Volto. Todo esse arcabouço, receita, despesa, dívida, era voltado para as atividades de redução de desigualdades sociais, regionais, etc., etc. Foi para isso que nós fizemos, entre outros fatores, a Constituição de 88. O que aconteceu nesta trajetória? Aí vem a questão, que aí eu já passo para uma segunda fase da exposição. Se na primeira eu separei Constituição no sentido formal, financeira no sentido formal e no sentido material,
Vamos seguir no formal o que aconteceu com a estrutura da Constituição Financeira a partir de 88. A partir de 88, nós tivemos incontáveis emendas constitucionais que foram, pouco a pouco, modificando a estruturação financeira do Estado. Se antes havia uma vinculação forte de recursos para a saúde, vinculação forte de recursos para a educação, nesta trajetória, esses recursos foram minguando. 2, se antes havia uma possibilidade de uso desses recursos vinculados ou do uso das contribuições, uma espécie tributária, justamente para fazer frente a estas despesas, o que aconteceu? Isso foi sendo modificado ao longo do tempo. Vou usar 2 exemplos para vocês entenderem. Desde o final do governo Itamar, muito tempo atrás, foi criado um mecanismo com vários nomes, mas que todos conhecem hoje, por DRU, Desvinculação das Receitas da União, que na última versão se transformou em também desvinculação das receitas dos estados e desvinculação das receitas dos municípios. Qual é a ideia? Dar mais flexibilidade à gestão. É bom? É, mas à custa do quê? De retirar dinheiro vinculado para educação, saúde e outros gastos sociais. Por exemplo, as contribuições que originalmente tinham uma destinação social, como a COFINS, como o PIS, este especificamente, ou em grande parte vinculado para o seguro-desemprego, o que aconteceu com isto? Foi sendo desvinculado, foi sendo modificada a sua estrutura para que esses recursos não chegassem a estas finalidades. Portanto, ao longo do tempo, a DRU desvinculou e mudou o perfil desta arrecadação que era voltada para este tipo de finalidade. Então, aqui, a lógica financeira original de 88 foi modificada, foi alterada. Segundo exemplo, mais recente, Emenda Constitucional 95, que criou o teto de gastos. O que é que diz a lógica do teto de gastos? Que é uma emenda criada no final do governo Temer, e muito percussiente, inteligente, foi criada no governo Temer, mas não aplicada no governo Temer, aplicada para o sucessor, que é o Bolsonaro. E que, cá entre nós, já explodiu o teto de gastos. Vamos chegar lá. Qual é a lógica estabelecida no teto de gastos? A lógica é: não precisa, não é suficiente ter receita, porque as despesas têm que estar contidas neste teto, que paulatinamente é corrigido apenas pela inflação. Reparem que coisa curiosa. Por quê? Isto amarrou os governos. Alguém vai dizer isso é muito bom? Pode até ser, mas se você tem necessidades crescentes de gastos sociais, isto vai reduzir a velocidade com que esses problemas são enfrentados. Olhe, você que nos assiste, olhe ao seu redor quando sair na rua. Veja se nós não tivemos, nos últimos anos, um aumento da pobreza, um aumento de gente fazendo pedidos nas esquinas, ou um aumento, uma pauperização da sociedade brasileira. Por um lado. E, por outro lado, será que nós estamos reduzindo as desigualdades regionais? Será que o Nordeste está diminuindo a distância do Sudeste em termos não só econômicos, mas em termos de qualidade de vida, em termos de IDH? Eu tenho dúvidas.
Observem que não é só a questão de comparação entre Sudeste, Nordeste, etc., grandes regiões. Tem também a questão da comparação dentro da mesma região. Será que a área do sertão e a área do semiárido tem reduzido a desigualdade regional dentro dos diversos estados onde estas duas áreas atravessam? Então, desigualdade de grandes regiões e desigualdade intrarregional também. Acho que esta desigualdade está aumentando. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar neste ponto em dizer a trajetória iniciada em 88 apontava para uma lógica de redução de desigualdades sociais e regionais e de amparo desta montanha de dinheiro arrecadado para a consecução destas finalidades e alavancar o nosso desenvolvimento socioeconômico. No longo dessa trajetória, várias emendas constitucionais foram estabelecidas, mudando essa estrutura. Alguém vai dizer, será que isto foi acompanhado pela Constituição, não apenas aquela formal do âmbito constitucional, mas pela Constituição material, aquela substancial infraconstitucional também, no segundo sentido que mencionei há pouco, no sentido além da norma constitucional? Eu diria que sim. Também houve esta mesma questão. E um dos ápices disso consta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela tem aspectos positivos, não vou negar, mas tem alguns aspectos muito curiosos, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal acabou gerando uma peculiaridade no ano 2000, ela é de 2000, que vai se acentuar agora com um teto de gastos. Explico em 2 minutos. Vocês vão entender fácil. Tanto na Lei de Responsabilidade Fiscal quanto na Emenda Constitucional 95 do teto de gastos, o que é que não está sob controle? Vou perguntar de outro jeito. O que é que está fora do teto constitucionalmente estabelecido? Repito e vou dizer, o que está fora do teto é aquilo que se chama de gasto financeiro. Sob o teto está tudo que é gasto primário. Leia-se salários, gastos correntes, gastos com luz, aluguel, água, manutenção, viagens, tudo isso do poder público, gastos sociais, estão dentro do teto de gastos. Mas os gastos referentes aos gastos financeiros não estão dentro do teto de gastos. Ou seja, o único gasto no Brasil que não é orçamentado e nem controlado é o gasto com juros, é o gasto com renegociação da dívida. Alguém vai dizer, precisa controlar isto? Eu acho sim, eu acho que precisa. Precisa controlar o gasto público, no sentido da dívida também, não basta o gasto primário, porque o sentido da dívida é algo que vai sufocando as futuras gerações e tem uma peculiaridade, que é o pagamento dos juros. Portanto, conter a despesa, gasto primário, permite uma folga maior para o pagamento dos juros. Então, esse é um panorama que distorce, tanto pela Lei de Responsabilidade Fiscal quanto pela emenda do teto, todo o perfil do controle do gasto, porque o gasto não primário, ou seja, o gasto financeiro, está fora do teto. Ok? Então, essa mudança estrutural tem um perfil que alterou fortemente a lógica social originalmente colocada. Ok? Tem outra mudança. Tem outra mudança e depois vou falar da perspectiva. Qual é a outra mudança?
é que nós passamos a ter um conjunto de emendas constitucionais que não são estruturais. Vamos lá. Se a emenda constitucional da desvinculação de receitas da União, que vem desde o Itamar para cá, muda a estrutura, se a emenda do teto muda a estrutura, a gente consegue identificar fácil quais são as consequências e o que é que elas afetaram. Mas nós temos emendas que não mudaram a estrutura e que são emendas conjunturais. Quais são essas emendas? Eu vou dar dois exemplos apenas. A primeira é a emenda constitucional 109 deste ano, que mudou vastamente o artigo 167, mudou muito, tentando controlar mais gastos de estados e municípios, situações de calamidade financeira, a questão do estado de emergência financeiro. Então, foi uma tentativa de colocar na Constituição mais controles para o gasto público. Vocês perguntariam, isto é matéria constitucional? Pode ser que sim ou que não, mas o que acabou transformando a Constituição em uma norma do Tesouro Nacional, uma norma da Secretaria do Tesouro, controlando tudo no âmbito constitucional. Qual vai ser a consequência disso? Mais litigância, mais entupimento das vias do Supremo Tribunal Federal. Até porque, colocando mais normas na Constituição, qualquer mudança, qualquer litigância nos levará até o Supremo Tribunal Federal através de normas de controle direto. Então, esse é um problema. Mas vou falar da segunda, para vocês terem a dimensão do que é que está acontecendo. Eu falei da emenda 109, né? Vou falar da emenda 112. Vocês já viram a emenda constitucional 112? Não sei se tiveram tempo. É a emenda que foi publicada hoje de uma alteração de ontem. O que é que faz essa emenda? Ela dá aos municípios mais um ponto percentual do fundo de participação dos municípios. Isso é positivo? É positivo, não tem dúvida. Precisava mudar na Constituição? Sim, precisava mudar. Mas por que essa norma originariamente estava na Constituição? Será que é uma norma estruturante? Não. Ela é mais uma norma que vai transformando, tal como outras, que vai transformando a Constituição numa grande portaria, numa grande lei ordinária. E isso desvaloriza o conceito de Constituição e o valor da Constituição. E aqui nós temos problemas desta natureza também. Portanto, e aqui dou uma paradinha, só para recapitular. Na primeira parte, tratamos do que é uma Constituição econômica. Segunda parte, 33 anos de Constituição econômica em poucas palavras, claro, e aqui eu paro neste ponto para tratar de emendas estruturais que modificaram a lógica original de 88, como a DRU e o teto de gastos, e menciono as questões das emendas conjunturais, como a emenda 109 e a emenda 112. Se nós paramos aqui, qual é a terceira parte? A terceira parte é um olhar para o futuro. Olhar para o futuro. O que está sendo discutido? Senhores e senhoras, é um improviso de deixar careca de cabelo em pé. Estou falando com a máxima sinceridade. Por quê? Por um lado, no âmbito da receita. Lembra aquele conceito do direito financeiro, como o Estado arrecada, etc. Pois então, vamos falar primeiro da parte da arrecadação. Tem alguns projetos de reforma tributária que são horríveis, horríveis. Claro que tem aspectos positivos, não vou negar, raros, mas tem. Porém, o que é que acaba acontecendo?
problema central é o improviso, porque isto não foi suficientemente discutido de maneira clara e transparente com a sociedade. Isso não foi discutido de maneira clara e suficiente com as entidades envolvidas. Tanto que, vou ficar só num dos projetos, o projeto enviado pelo governo para alteração do imposto sobre a renda. Observem, o governo mandou um projeto com a previsão de aumento de arrecadação e, no debate do Congresso, da Câmara dos Deputados, o que era aumento de arrecadação, segundo consta, foi queda, transformou em queda de arrecadação. Vocês vão dizer, isso é bom? Pode ser muito bom, não tenha dúvida, mas mostra o improviso. Não é razoável você ter um governo que manda um projeto dizendo que vai aumentar a arrecadação e o mesmo governo apoia no Congresso a mudança do seu próprio projeto para reduzir a arrecadação. Então, o improviso está caracterizado aqui neste ponto, sem contar as idas e vindas de todo este sistema de debates que talvez vocês tenham acompanhado. Se não acompanharam, eu recomendo fortemente. Poderia falar também da PEC sobre tributação sobre o consumo, e seguramente, uma pergunta aqui, Chiara, alguém pode ter visto o projeto que o governo mandou sobre a tributação da propriedade. Vocês viram? Tem a tributação da renda, tributação do consumo, e viram a tributação da propriedade, a proposta do governo? Se não viram, vocês estão certos, não tem. Não tem nenhuma discussão sobre a tributação da propriedade, o que mostra uma falta de coerência e consistência e planejamento e todo o improviso nesta parte da receita da reforma tributária. Vamos falar do outro lado. Do outro lado, o que se vê é uma tentativa de drible do teto de gastos. Alguém vai dizer, puxa, mas é bom dinamitar o teto de gastos, porque este é um teto que inibe os gastos sociais. O professor Scaff acabou de mencionar isso, tem uns 10 minutos atrás. Pode ver o vídeo, ele falou. Mas observa qual é o problema. Estão dinamitando o teto de gastos, não é para fazer gasto social, não se iludam, não se iludam. Por que razão? Vamos fazer conta? Fazer conta. Conta de advogado, nada de matemática aqui, né, Chiara? Conta de advogado. Quanto é que é necessário Professor, para... aproveitando a conta, Vai? já que todo mundo jurista fica logo apavorado, que não sabe matemática, só para dizer o seu, falta 5 minutinhos, Não, viu? não, tranquilo, eu estou acompanhando aqui com Ótimo, 18h30 porque eu acabo, a tranquilo, vai organização por mim. já falou para mim. Chiara, Aproveite que ele está falando da matemática e diga a ele que falta Chiara, 5 minutos. Chiara, anos de docência, eu estou acompanhando em Que 6 bom. minutos, às 18h30 eu acabo, fica tranquilo. Obrigada. Voltando à questão da matemática, nós estamos falando de 9 bilhões para o Auxílio Brasil, que está sendo colocado, mas tem 16 bilhões de emenda de relator, que é uma emenda reeleitoral. Ou seja, não estão tirando do teto 16, mas estão quebrando o teto por causa dos 9. Era só tirar o 16, botar o 9 e estava resolvido, mas isso ameaça a reeleição. Por um lado. Por outro lado, todo o debate de precatórios, todo debate de precatórios, querem dar calote nos precatórios. E isto dá problema, sem dúvida, que não dê com os credores. Vai dar, claro, ok. Mas o problema de credibilidade. Vocês todos, nós da área jurídica, sabemos o que é um precatório. É uma ordem judicial transitada em julgado, obrigando o governo a pagar. Ora, pensem comigo, se uma ordem judicial transitada em julgado, que é uma das coisas mais sólidas, seguras no sistema jurídico, está sendo caloteado, e caloteado da União, que pode ter fórmulas, está lá no artigo 100, para pagar esses valores. Mas o que estão fazendo? Tira do teto e quebra o teto. Qual é a consequência? Ora, se estão fazendo
fazendo isso com ordem judicial transitada julgada, não vão fazer com a dívida mobiliária, a dívida de títulos? É claro que vão. E aqui gera outro problema de quê? De instabilidade. Portanto, o horizonte não é bom. Não é bom nesta área. O que se previa em 88 foi mudado longamente ao longo da trajetória. Todas as questões que estão sendo propostas para novas modificações também não vão retornar àquela ideia de uma sociedade mais justa e solidária, com redução de desigualdades sociais, regionais, etc. A Constituição Financeira, senhores, simplesmente foi dominada. Foi dominada por quem? Pela turma dos rentistas, pelo pagamento de juros, pela turma que faz com que os gastos financeiros de dívida estejam fora do teto. Por tudo isto que não está dirigido diretamente aos gastos sociais. Portanto, e aqui o que se pode falar é que o sistema financeiro acabou dominando os gastos sociais, aprisionando. Isto muda substancialmente a questão de toda a Constituição Financeira ao longo desses 33 anos. Poderia falar louvando a Constituição Financeira, e acho que ela é importante, como a Chiara falou no começo. Sem grana não se faz redução de desigualdade social, sem grana pública, porque tem coisa que a grana privada sozinha não faz. Portanto, e fechando, quais são as consequências, senhores, dos horizontes em debate? Mais instabilidade, infelizmente, mais debate constitucional, o que atrapalha fortemente a regra usual, e mais insegurança jurídica. E isto está espelhado nas gôndolas do supermercado, preços aumentando, está espelhado no custo do dinheiro, ou seja, juros aumentando, e está espelhado na insegurança jurídico-financeira na nossa sociedade, com aumento de inflação. Resumo da ópera: a trajetória não é das melhores, infelizmente. Gostaria de trazer boas notícias, infelizmente não trago. Sou só o mensageiro do que acontece nas ruas e no Planalto, claro. Chiara, muito obrigado.